essa live de hoje, que nós vamos falar sobre o sono, né? Talvez junto com a depressão, talvez um dos grandes males aí da humanidade, dentre tantos males, que se chama insônia, né? Então eu falo que a depressão, insônia e ansiedade é igual chuchu, em qualquer lugar você acha, tá? São coisas muito tensas, muito fortes, que fazem as pessoas sofrer e são muito comuns. A incidência é muito grande, né? Depressão, ansiedade e insônia. Já falamos sobre as três, acho, no passado, tá? Mas hoje eu quero focar mais fortemente na insônia, que é um mal que aflige todo mundo. E um sono mal dormido, meu irmão, talvez na primeira semana ele não faça nada, talvez até na segunda semana não seja tão grave. Mas uma insônia crônica é um processo muito pesado para o corpo, muito pesado. Porque quando você não dorme, você não repara, você não tem os seus processos de regeneração, você não tem suas produções hormonais corretas, tá? E aí realmente tudo fica bem pesado para você. Sendo assim, a gente vai começar, para a gente entender o sono, a gente inclusive tem um material aqui que eu quero mostrar para vocês, eu deixei aqui no computador, espero que dê certo, abri o computador aqui, né, que aí eu vou mudar a câmera e vou estar colocando aqui para vocês verem, aí eu vou falando para vocês e vou mostrando, tá? Então, tecnicamente, o que acontece? Existe uma coisa no corpo, existe um sistema no corpo que se chama ritmo ou ciclo circadiano, tá legal? O que é esse ciclo circadiano? O ciclo circadiano é um período de 24 horas, um intervalo de entre 24 horas na sua vida, onde os processos biológicos do seu corpo acontecem. Tudo bem? E esse ciclo circadiano, ele pode ser influenciado por várias coisas. Então, ele pode ser influenciado pela maré, pela lua, né? Aqui acredita que pela lua. Ele pode ser influenciado pela temperatura externa. Ele pode ser influenciado pelos seus estados emocionais. Ele pode ser influenciado pela intensidade da luz. E isso eu vou falar bastante hoje, tá legal? A luz, ela interfere diretamente no ciclo circadiano, tá bom? Então, se a gente entender um pouquinho, eu vou começar com essa introdução. Se a gente entender um pouquinho o ciclo circadiano, fica mais fácil você aí que está me ouvindo entender sobre o sono, tá legal? Então, eu vou começar a mostrar para vocês sobre o ciclo circadiano. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a meia-noite, aqui eu tenho meio-dia, beleza? E aqui as horas vão se passando. Aqui a gente nota que começa então a madrugada, né? E aqui 6 horas da manhã, continua meio-dia, 18 horas, né, da tarde, e então chega a meia-noite. Então, olha que interessante. Mais ou menos nesse momento aqui, talvez 2 da manhã, por volta, varia um pouquinho de pessoa, eu tenho sono profundo. Lá pelas 4 da manhã, eu tenho uma temperatura mais baixa do corpo. Ali 6, 7, aqui entre 8 e 10 horas, termina a produção da melatonina. A gente vai falar sobre esse hormônio, tá? Só guardem aí, a melatonina. Aqui eu tenho um pico de produção de cortisol, olha só, que é o hormônio anti-inflamatório, mas ao mesmo tempo o hormônio do estresse. Aí eu tenho ali, perto do meio-dia, um período maior de alerta. Aqui, logo depois do almoço, uma maior coordenação, eficiência de contração, 6 horas. Ali entre 6 e 7 horas, o maior pico de pressão sanguínea. Entre 9 horas, por ali, a parte de maior temperatura do corpo, tá? E ali, quando começam umas 10 horas, 11 horas da noite, eu tenho o início da produção de melatonina, conhecido como hormônio do sono. E aí, à meia-noite, então, eu teoricamente já deveria estar dormindo. Então, esse é um período de 24 horas, esse é o seu ciclo circadiano. Se tudo estivesse bem,
Aqui é o entardecer, aqui é a madrugada, note que é a lua, né? E aqui é o sol, que é o período de dia. Então, de dia eu estou mais em alerta, eu produzo mais cortisol, né? Eu tenho maior coordenação, mais eficiência e força muscular na contração muscular, beleza? Aí depois das 18 horas, ó, a pressão sobe um pouquinho, a temperatura do corpo aumenta, começa a vir mais a produção de melatonina lá pelas 10 horas, tá te preparando para o sono, porque à noite a lua, ela te prepara para o sono. Então esse é um ciclo circadiano normal, tá legal? Que deveria acontecer numa pessoa normal. Porém, isso aqui é influenciado por aqueles fatores que eu falei para vocês. Quais são os fatores que influencia aqui nessas 24 horas de regulação do seu ciclo circadiano, correto? Então, é a luz, principalmente a luz, a temperatura, as marés, dia, noite. Tá vendo que o dia e a noite influencia no seu ciclo? De noite, o seu corpo reage de uma forma, seu corpo biológico. De dia, olha só, aqui o seu corpo reage de outra forma. Então, a noite e o dia, portanto, a luz, influencia diretamente nisso. Sabemos também que a emoção, o estado emocional pode fazer isso não funcionar muito bem. Por exemplo, você entrou numa dívida financeira grave, você está muito preocupado com questão de dinheiro, correto? Tá tudo bagunçado na sua vida de preocupação. Isso aqui não vai ser legal. Quando você entrar aqui, que você deveria estar preparando para o sono, você vai estar num estado de alerta, porque você está devendo. O seu cérebro entende que você tem que arrumar soluções para isso aqui. Soluções para isso. Então, olha o que acontece aqui, você não se prepara para a noite, para dormir. Então, às vezes, você fica de manhã em estado de vigília. Mas estado de vigília, você deveria estar com o sol. Você deveria estar de dia e não de noite. Mas exatamente por causa de uma alteração emocional, você então tem um bloqueio e você não consegue entrar nessa fase da noite. Você não consegue produzir a melatonina. Imagine um guarda, por exemplo, um segurança de boate, vamos falar assim. Ele precisa trabalhar de noite, né? Então ele vai inverter esse processo que não é saudável. Tá? Tanto que tem gente perguntando aí, existe pessoas com ritmo noturno, né? Não deveria, tá? Quem tem ritmo noturno são alguns animais, por exemplo, como os felinos, os ratos. Eles têm um ciclo circadiano diferente. Os humanos deveriam todos estar aqui, nós humanos. Acontece que depende do seu trabalho, depende da tua emoção, depende do fator luz na sua vida, né? Você pode inverter isso aqui, cara, e isso aí vai ficar sério. Você vai começar a ter problemas de sono, e aí isso vai ficar bem difícil para a sua vida. Por exemplo, a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Ele prepara você para uma parasimpaticotonia, mas lembra que eu não queria complicar, certo? Então, o que é a parte parasimpática? É a parte do corpo, sistema autonômico, que te prepara para o sono, tá bom? Que te prepara para o sono. Então, o que acontece aqui? Se os seus olhos, a sua pele não percebe que está anoitecendo, ele não prepara bem a melatonina. Portanto, tudo isso aqui vai estar bagunçado, inclusive seu sono profundo, que é de fundamental importância junto com a temperatura mais baixa do corpo, seu sono profundo, para fazer as reparações celulares, toda a sua regulação hormonal. Vários hormônios acontecem aqui no sono profundo, entre um deles, o hormônio do emagrecimento, tá bom? O hormônio do emagrecimento acontece aqui, ó, nesse momento, que é a leptina. A leptina é o hormônio do emagrecimento. Você precisa entrar no sono profundo para emagrecer. Mas se você está com seu ciclo circadiano invertido, você não consegue entrar no sono profundo porque você fica em vigília, você não entra, você dorme suave, leve e desperta. Você não produz a melatonina adequada,
E aí você perde esse momento fundamental da sua vida em que todos os seres humanos deveriam estar aqui. Ah, então segurança de boate não deveria existir? Não deveria. Não deveria. Você não deveria ir para uma balada e ficar até as 5 da manhã. Você quer fazer, você faz. Cada um tem a vida que merece. Mas que não é correto, não é correto. Tá legal? Quer ver outro dado interessante? Vamos aqui que eu quero pôr outra imagem para vocês. Deixa eu ver aqui. Só para conhecimento de vocês, isso aqui também eu acho bem bacana. Olha que legal isso aqui, ó. O horário que os órgãos mais funcionam. Olha aqui. Então eu tenho o entardecer aqui e eu tenho o amanhecer aqui. Então veja que lá vamos colocar aqui pela manhã, né? 3 horas da manhã, seu fígado trabalha muito. Olha o pulmão trabalha mais entre as 3 e as 5. O intestino grosso aqui é entre 5 e 7. Por isso que às vezes a hora que você acorda, tem muita gente quando está reguladinho aqui, quando está bem reguladinho, isso aqui, o cara vai no banheiro nesse horário, entre 7 e as 9, o estômago, baço, pâncreas, olha o coração, aparece aqui entre 11 e a 1 da tarde. Aí vem o intestino delgado, bexiga, olha os horários, isso aqui é o horário, ó. 17, 19 funciona seus rins, olha a circulação, o ritmo, o triplo aquecedor que é a tireoide, tá? Funciona melhor entre 21 e 23. Tá vendo por que é uma falha você fazer o seu exame da tireoide em jejum de manhã? Eu sempre falo isso nos cursos, quem me conhece, não é? Eu falo assim, por que fazer exame de tireoide para saber se você tem hipotireoidismo 7h30 da manhã? 7h30 da manhã não é o ciclo da tireoide. A tireoide funciona entre 9 e 11 da noite. É o maior funcionamento dela. Então, às vezes, você não está com um bom funcionamento aqui, mas aqui você compensa. Então, é errado dizer que você tem um hipotireoidismo por um exame 7h30 da manhã. Você não está respeitando o ciclo circadiano. O horário do triplo aquecedor, que é o meridiano que controla a tireoide, não tem o melhor funcionamento aqui. Ele tem um funcionamento melhor das 9 às 23 horas. Tá? Então você vê como há erro nesses diagnósticos que condenam você. A gente está fazendo um parêntese só, tá? Eu sei que o tema é insônia, mas eu lembrei disso agora. O cara te condena com hipotireoidismo o resto da sua vida, sendo que ele não fez o exame na hora certa. Cada órgão tem o seu funcionamento melhor dentro do seu ciclo circadiano. Lembrando, pessoal, que se tudo isso aqui tiver perfeito, tá legal? Numa pessoa normal, mas vamos lembrar, isso aqui, o ciclo circadiano, é completamente influenciado por quê? Tem 2 fatores que realmente marcam e interferem no ciclo circadiano, tá? Que a emoção e a luz. Se vocês guardarem esses 2 só, vocês vão ter entendido muito bem essa live, tá? Então, o teu estado emocional, a tua preocupação e a luz, as luzes, né, a influência da luz do sol ou a luz ambiente, ela influencia completamente no seu ciclo. Então, por exemplo, nós vimos ali que a produção de melatonina, ela começa a que horas? O corpo começa a preparar para o sono a partir das 18. Então a gente sempre indica, a partir das 19 horas, para quem tem problema de sono, principalmente, né, para todo mundo, mas para quem tem problema de sono, já deveria apagar as luzes de casa. Não deveria mais mexer em celular, não deveria ver televisão a partir desse horário. Televisão no quarto é o maior veneno que existe, televisão dentro do quarto, tá? Então assim, depois das 18 horas, 7 horas, 19 horas vamos colocar, tudo de luz na sua casa deveria estar diminuindo. Por quê? Porque as luzes artificiais, as famosas luzes azuis, né, vamos falar assim, de computador, de celular, de televisão, a LED, que tem uma intensidade muito forte, interfere nesse ciclo circadiano. E aí você pode ter um problema na produção de melatonina, e aí você não vai dormir o sono profundo. Se você não dorme o sono profundo, vários hormônios e várias recuperações celulares não são feitas. Você tem tendência a engordar, você já acorda cansado,
porque não teve tempo da sua suprarrenal descansar. Durante a noite, o sono profundo é a hora que a sua suprarrenal, com o cortisol, com as adrenalinas, eles descansam, eles se recuperam a sua energia. A adrenalina é como se fosse, a suprarrenal é como se fosse a tua fonte de energia, uma das tuas fontes de energia. Então o que acontece, né? É que joga adrenalina para o teu corpo, os hormônios. Quando então você usa, é como se fosse, eu gosto de falar assim, ó, para você entender, né? É uma bateria. É uma bateria, por exemplo, você tem uma bateria. Então, o que faz? Durante o dia a sua bateria é igual ao celular, vai consumindo. Você dorme, a sua bateria é como se fosse no carregador. Então você começa a recarregar, seus hormônios se equilibram, sua suprarrenal se equilibra, te preparando para o outro dia que você precisa de energia de novo, né? Agora vocês imaginam se vocês não dormem profundamente? Se você tem um dia estressante num dia, sua suprarrenal não consegue se preparar, seus hormônios não conseguem se recuperar, sua melatonina não é produzida, sua leptina não é produzida, seu corpo tende a entrar num colapso. Então nós temos que pensar nos 2 fatores que regulam o seu ciclo circadiano. Quais são esses 2 fatores, então? Luz e emoção. Luz e emoção é o que dita as regras do sono da noite na sua vida, tá? Então agora vamos falar um pouquinho de cada um. Já começamos a falar da luz, então fica a dica aqui, tá bom? Fica a dica aqui, pessoal. Baixou a luz 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, começa a diminuir, apaga as luzes da sua casa, deixa só o essencial para você enxergar, desliga a televisão, desliga o celular, vai conversar, vai criar um jogo, alguma coisa mais interessante para a sua vida, né? Para a sua condição. Vai conversar com a tua família, vai sentar, vai tomar um tererê, cria outras atividades que não seja luz artificial na tua vida. Você vai ver que com a prática disso, e também, eu fiz isso, Maurício, ontem e hoje eu continuei dormindo mal. O ciclo circadiano demora para se ajustar. Você levou quantos anos fazendo coisa errada, né? Então agora você não quer dormir do outro dia só porque você arrumou um dia na sua vida. Você tem que criar um novo hábito que vai ajustando o seu ciclo circadiano. Aí é diferente, tá? Aí é diferente. Então, por isso que eu falo para vocês, prestem atenção nas luzes artificiais, tá legal? Nas luzes artificiais. Controlem isso. A partir das 7 horas estourando, já tem que começar a diminuir. E torne isso um hábito. Talvez se você fizer isso dentro de 6 meses, você que tem insônia, talvez você possa começar a ter sinais. Agora, nossa, mas demora tudo isso? Não faz não para você ver. Porque aí você vai ficar a vida inteira com insônia e tendendo a doenças, inclusive cardíacas, tá? Entre outras. Então vamos a algumas perguntas aqui. A Yoko coloca assim, ó. Obrigado pela presença, Yoko. Maurício, eu só consigo dormir escutando o celular. Então, ainda se for uma musiquinha baixa, suave, o celular estiver apagado, né? Tipo assim, o seu programa, tipo o Spotify, não fazendo propaganda aqui que eu não estou ganhando dinheiro da Spotify, né? Mas, por exemplo, o aplicativo que funciona em segundo plano e o celular pode ficar apagado e longe de você, porque o celular, nós temos um outro problema. O celular, ele trabalha muito com com ondas eletromagnéticas. Isso não é legal ficar perto da sua cabeça, dormindo perto de você. Então, se você coloca uma música baixinha, longe de você, sem iluminação artificial, tudo bem você dormir com uma música, mas tem que controlar esses fatores, Yoko. A Natália pergunta, qual o melhor horário de fazer exercício físico? Pelo ciclo circadiano, quando ele está regulado, seria ali um pouco antes das 6 horas, é onde você tem a maior força de contração muscular. Então seria ali entre 4 e 5 horas, seria um horário excelente para uma atividade física, tá bom? Respeitando o ciclo circadiano. Agora vamos lembrar que às vezes o teu ciclo está todo perturbado e aí talvez esse horário já não vai ser tão interessante para você. Mas para todo ser humano com um ciclo regulado, a gente deveria fazer isso nesse horário entre 4 e 5 horas, tá bom? Só durmo com remédio. Por que você só dorme com remédio, Nadir? Em primeiro lugar, talvez porque você esteja com um problema emocional já há muito tempo que não foi detectado. Lembra que eu falei que a emoção interfere no ciclo circadiano? São os 2 fatores mais intensos, tá?
é a emoção e o outro ponto que eu falei que é a luz artificial. Então falamos da luz artificial, vocês já estão sabendo o que fazer, agora vamos falar da emoção. Muito bem, emoção nós estamos falando de choque emocional. Então, puta, tô falido, nossa, me roubaram, nossa, fui traído, nossa, perdi alguém que eu amava. Então, quando a gente entra nessas questões emocionais violentas, o cérebro ele tende a entrar num colapso, ele tende a entrar, num primeiro momento, num conflito ativo, ou seja, todo trauma, pessoal, para eu não complicar, não tornar a nossa live muito complicada, todo trauma, quando você passa por um evento dramático e inesperado, e dramático, o que acontece tecnicamente com você? Você entra numa fase ativa, em primeiro lugar. O que é a fase ativa? É quando você está em muita simpaticotonia, você está sobre a influência do dia, da luz do dia na sua vida. É como se estivesse de dia no teu cérebro, quando você está numa fase ativa. Então o que você vai fazer? Você consegue até dormir, mas você acorda de madrugada. Então você que está me ouvindo agora, vem uma parte bem legal da live, tá? Não que até agora não foi, né? Eu acho que foi interessante, mas essa parte é muito interessante. Então, olha que bacana. Tem algumas perguntas aí, daqui a pouco eu respondo. Deixa eu só concluir o raciocínio, tá? Então, olha só, pessoal. Quando você tem um trauma inesperado, dramático, que foi aquele choque para você, você entra em fase ativa do conflito. Guardem só isso, tá? Você entra em fase ativa. Como que é a característica do sono nessa fase? Nessa fase você perde o sono de madrugada. Você até dorme bem, você dorme rápido, mas você acorda de madrugada. Então você aí que está me ouvindo, que está passando por isso, ou conhece alguém que tem isso, que dorme rápido, mas acorda de madrugada, você está na fase ativa do conflito. O que significa? Que aquele trauma que você passou, que talvez você nem se lembra, nem associa, ainda não se resolveu. Ainda não se resolveu. Você está no meio do bombardeio, você ainda está na fase ativa. Não importa que demore uma semana, 4 anos, 20 anos, 30 anos. O seu conflito primário que tirou o teu sono não foi resolvido. Por isso que às vezes, nesse momento, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de um terapeuta, e aí eu vou fazer propaganda do meu trabalho e daquilo que eu desenvolvi, que é a reprogramação biológica, que vai te ajudar a encontrar esse conflito do seu sono, que ele pode ter acontecido há 20 anos atrás. E aí você está sem dormir faz muitos anos, porque você está em fase ativa. Tá? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Agora, quando o conflito foi resolvido, seu conflito está resolvido, você entra então na fase de cura do conflito. Você entra na fase de cura. Então, quando você entra na fase de cura, aí o teu sono, a tua insônia muda. Você tem muita dificuldade de pegar no sono. Você demora para dormir, você rola na cama e não consegue dormir. Mas quando você dorme, você vai a noite inteira. Então nós temos esses 2 tipos de insônia. Tá? Nós temos a insônia em que eu durmo rápido e acordo de madrugada, fase ativa. Você está no meio do teu conflito. Ele não foi resolvido. E quando eu durmo rápido, eu demoro para dormir muito, mas depois que eu durmo, eu vou embora, eu durmo a noite inteira, você já está na fase de cura. Maurício, eu tenho os 2. Olha só, eu demoro para dormir e eu acordo de madrugada. Você tem provavelmente 2 conflitos. Você tem um na fase ativa, que não foi resolvido, e você tem outro na fase de cura, que também não foi totalmente resolvido. Porque mesmo o conflito estando na fase de cura, quando a insônia está crônica, você precisa entender o seu conflito. Senão o corpo tem muita dificuldade de se curar sozinho, quando está crônico. Graças a Deus, pessoal, nosso corpo se cura de problemas na nossa vida muito rápido e constantemente, tá? Mas se eu estou com um processo crônico, o que é um processo crônico para nós? Com mais de 3 meses, tá? Quando tem mais de 3 meses, você está crônico. E aí a gente tem que olhar para o seu conflito, tem que encontrar o conflito, tem que fazer exercícios de resolução desse conflito. Agora, é mais fácil tomar remédio, né? É mais fácil, que aí você toma um remédio, você dorme. Agora, remédio nós não estamos falando de cura, me desculpem, tá? Remédio é tapar o sol com a peneira.
tá? E cada um tem a vida que merece, certo? Então, se você quer esse caminho para você, parabéns, siga em frente. Agora, se você quer se curar, se você quer livrar-se de remédio, você precisa entender o que está acontecendo com você. O que alterou o teu ciclo circadiano foi um trauma emocional. Nós temos que entender que fase do seu trauma emocional você está. Tá vendo? Como se fosse um fluxograma. Seu ciclo circadiano está alterado. Que fase emocional que você está? Fase ativa ou fase de cura? Ou os dois juntos? Vamos entender o seu conflito. Reconhecendo o seu conflito, a reprogramação biológica tem total ferramenta para fazer isso. Nós conseguimos encontrar o seu conflito, inclusive datas. Encontramos o seu conflito de sono, agora vamos propor realmente o que está acontecendo com você. Como sair desse conflito, como resolver, que exercício, que atividade, que técnica você pode usar, tá? E aí você vai restabelecendo o teu sono naturalmente. Portanto, o teu ciclo circadiano vai voltando ao normal, tá legal? Bom, algumas perguntas aqui. O ciclo circadiano também é o mesmo em criança? Sim. Por isso a importância de você disciplinar teus filhos, cara. Criança depois das 7 horas, vendo TV, mexendo em celular, cara, isso é muito sério. Tá? Isso pode dar algum distúrbio. Ainda se seu filho dorme bem, menos preocupante. Agora, se teu filho tem problema de sono, aí se torna muito mais necessário você controlar esses horários da luz do dia e saber se teu filho, prestar atenção, estar em presença para saber se o teu filho está tendo algum trauma emocional, seja na escola, seja dentro de casa, se ele está pegando algum trauma seu e do teu marido, que às vezes teu casamento está num pé de guerra. Então tudo isso tem que ser observado, tá bom, pessoal? Tem que ser muito olhado isso aí. Dizem que as pessoas com hipertensão não é conveniente fazer exercício de manhã. Isso procede? Varia muito, Marisa, de pessoa para pessoa. Mas, sem dúvida, o pico de maior pressão sanguínea é depois das 6 ali, entre 6 e 7 horas. Então, se eu tivesse uma pessoa com hipertensão, eu pediria para não fazer exercício nesse horário. Porém, essa conversa, ela poderia dar uma live. Porque quando você faz atividade física, você diminui a pressão arterial diastólica, que é a pressão mais perigosa. Então, um exercício, de uma certa forma, ele faz um bem para a pessoa, de qualquer horário, mas eu evitaria ali entre 6 a 7 horas, tá? E também, se a pessoa não está dormindo bem, não vai acordar às 7 horas da manhã, 5 horas já dormiu mal para fazer exercício, o cortisol nem se recuperou e já sai para o exercício. Então, depende da leitura, eu tenho que conversar um pouco com a pessoa para falar, olha, exercício para você é melhor nesse horário, é melhor nesse e tal, tudo, baseado no ciclo circadiano. Tá bom? Mais uma colocação aqui, ó. Eu acho que durmo bem. Tem como saber se estou tendo uma boa qualidade de sono realmente? Tem. Dá para você saber pela sua disposição. A maneira como você acorda. Tem gente, quando a gente dorme mal, não entra sono profunda, o rosto acorda muito cansado. Eu acordo muito cansado, mal-humorado. Então, eu sei que eu tive uma boa noite de sono pela disposição que eu levanto. Tá? Pela disposição, nossa, hoje, cara, que noite que eu tive de sono, tal tudo, beleza? Aí, o adolescente quer dormir 12 horas, é normal? Às vezes sim, tá? Às vezes sim, tem pessoas, por exemplo, eu tenho um ciclo de sono bem longo, para descansar mesmo, eu preciso pelo menos de 8, 9 horas de sono, tem gente com 6 horas de sono, já consegue se recuperar, mas o ideal pro ser humano, é ali mais ou menos entre 8 horas de sono, entre 7 a 8 horas de sono, eu acho que é fantástico. Porém, tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, mas tem que ver também se esse adolescente está dormindo 12 horas, porque está chegando 5 horas da manhã da balada, ou indo dormir 4 horas jogando videogame. Aí tá errado, né? Aí tá errado. Agora, se foi dormir naquele horário tradicional, ali por volta de 10, 11 horas da noite, seria mais ou menos um horário normal para você dormir. Quarto bem escuro, tá, pessoal? É importante isso, sem luzinhas artificiais, sem nada. Por quê? Porque à noite o escurão faz a melatonina produzir melhor. Nós já acabamos de dizer na live que a luz influencia o ciclo circadiano. Então, por isso que o seu quarto tem que ser bem apagado, tá legal? Doutor, e o sono durante o dia, aquele sono da tarde, se compensa sono? Não, não se compensa o sono da noite. É muito saudável, aquele soninho de 20 minutos, 25 minutos depois do almoço, é muito bacana. Mas se você está tendo muita sonolência durante a tarde, o dia, é porque está errado.
você já não está dormindo bem. O dia não foi feito para dormir, tá? Tudo bem ali após o almoço, porque você entra num processo fisiológico chamado de alcalose pós-prandial. Então tudo bem, te dá um soninho, uns 20 minutinhos, meia hora no máximo, é muito saudável. Mas durante o sono, você não pode fazer isso, tá? Você não pode dormir, tá legal? Durante o dia, tá? Acabei me confundindo, eu fui ler uma pergunta aqui e acabei me embananando. Durante o dia você não é para ter sono, eu tô tendo muito sono durante o dia, porra, teu ciclo circadiano não tá legal, tá? Seu ciclo circadiano não tá funcionando bem, tá? Os traumas nos adultos é consequência dos traumas de infância, 99,9%, Antônio, tá? 99,9%. Nós somos o que adultos, aquilo que fomos quando criança. Eu falo que durante a nossa infância, a primeira e a segunda infância, é aonde nós somos programados. Deixa eu só ver aí, a minha cunhada, a Kel, que está aí me dando a honra na minha live. Ô Kel, beijo, viu? Beijo pro Leozão, que honra de você estar aqui comigo, tá bom? Minha cunhada é médica, muito querida, de São Paulo. Beijo, Kel. Então, o que nós somos hoje como adultos é reflexo do que a gente foi programado na nossa primeira e segunda infância. Primeira infância até 7, 8 anos, tá? Segunda infância até 12 anos. 12 anos, tá? Por isso que realmente o que é a gente adulto, a gente é quando criança. E aí, sabe o que acontece quando a gente é adulto? Nós passamos por muitos traumas que são releituras da infância. Eu vou dar um exemplo. Imagina, oi Eva, que é um beijo também. Beijo para você, Eva. Obrigado, beijo para todos, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Que bacana. Então, assim, às vezes você se sentiu rejeitado pelo seu namorado, ele te largou. Nossa, você entrou num conflito terrível. Porém, quando a gente aprofunda esse estudo, você já sentiu uma rejeição da tua mãe ou do teu pai lá atrás na tua infância, entende? Então o que o teu namorado fez com você foi na verdade uma releitura, não foi o trauma inicial. Seu trauma inicial de rejeição foi lá na infância. A gente fala, pessoal, que na primeira e na segunda infância nós já sentimos todos os sentimentos possíveis. Raiva, tristeza, alegria, decepção, angústia. Até os 12 anos todos os seres já passaram por isso. Por isso que lá na vida adulta, tudo que eu passo são releituras, não é o trauma principal, tá? Não é o trauma principal. Ah, então, tá vendo? Ó, você teve um trauma, teu namorado te rejeitou, mas quando você vai a fundo, foi o pai que te rejeitou. Você tem esse trauma. Se eu não olhar para isso e ficar tratando só o seu namoradinho que te rejeitou, você às vezes vai ter outro namorado e também vai te rejeitar. E aí as coisas não vão ficar bem, tá bom? As coisas não vão ficar em ordem. Por isso que eu digo para vocês, às vezes você precisa de ajuda, tá? Eu sou um cara, assim, quem me conhece sabe que eu sou, até esquisito eu falar isso, né? Eu sou um terapeuta contra a terapia, porque eu acho que terapia tá uma coisa tão banalizada que os caras estão indo na terapia como se fosse sorveteria. Ah, eu vou tomar um sorvete hoje, vamos? Não, hoje eu prefiro ir na terapia, tal, tudo. Então, assim, as pessoas têm que entender que eu tenho que desenvolver meu empoderamento para me curar. A cura vem de dentro para fora. Agora, pessoal, tem momentos que é complicado, você não consegue sozinho. E aí é onde algum tipo de terapia pode te fazer bem. E é evidente que na minha live eu vou falar bem do que eu faço, porque eu sei os meus resultados. Eu tenho anos trabalhando com isso, eu sei os resultados que eu tenho em terapia. Eu sei quantos alunos se formaram no meu curso e o quão felizes eles estão depois de passado tanto tempo. Né? Então, um reprogramador tem muita informação, muita teoria, muito estudo profundo que às vezes outras áreas não têm. Me desculpe falar, não tem o estudo que nós temos. Aonde a gente vai? Então, aí talvez você precise de ajuda para encontrar esse equilíbrio dentro de você, para entender os seus traumas, os seus conflitos, para voltar a regular o ciclo circadiano, né? Seu que está bagunçado. Fora isso, as condutas com as luzes, ou seja, diminuir a iluminação, isso aí vocês têm que pegar firme, tá? Se você tem sono aí, a sua vida tem que mudar 100%. E ter paciência, né? E ter paciência. Professor Álvaro aí, tudo bem, professor Álvaro, professor licenciado do Rio, obrigado pela presença. O curso já é uma terapia, concordo, plenamente. Os próprios alunos falam isso com a gente, né?
fala que faz o curso e desperta, né, consciência e fala assim, nossa, cara, eu me tratei. Teve uma pessoa até que perguntou aqui, deixa eu ver aqui, ó, possíveis turmas do curso e local, por favor. A Aline, né? A Aline Possamay perguntou aqui. Aline, hoje nós temos turmas, tá? Nas capitais, nas seguintes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, tá bom? É onde nós temos turmas. E tem a sede, que é onde eu dou curso, que sou o criador do método, que é aqui em Cascavel, no Paraná, tá bom? A gente está com um projeto também, de oferecer o curso agora, nessa época que nós estamos vivendo, aqui, só aqui em Cascavel, nós estamos com um projeto de oferecer esse curso ao vivo pela internet. E tem uma turma que começa agora em maio, dia 30 e 31 de maio. É a 26ª turma aqui em Cascavel. E você, se você tiver interesse de começar, às vezes você não pode vir até Cascavel por questões financeiras, de repente você vai poder começar o curso pela internet, os módulos teóricos, tá? Os 5, 6 primeiros módulos você vai poder fazer pela internet. Aí você teria que viajar só em 2, porque o curso são 8 módulos. Então, olha que interessante. Tá? Se você se interessar, entre em contato com a nossa empresa, depois eu deixo o telefone aqui no final para vocês, tá legal? Aí você entra em contato, você pode fazer pelo conforto da tua casa e não é aula gravada não, eu vou transmitir a aula ao vivo, com qualidade muito boa para os alunos em casa, tá? Janete, o valor eu prefiro não falar por aqui, tá bom? Eu vou passar o contato de vocês da minha secretária, que trabalha com tudo isso, ela passa todas as informações para vocês. E nós temos turma, desculpe a Marisa, nós temos turma em Dourados também. O nosso querido professor Yuri, né, o professor licenciado, ele trabalha em Dourados, ele leva o curso até Dourados, tá? Já tem a primeira turma funcionando lá, temos planos de abrir novas turmas. Então também temos Dourados no Mato Grosso do Sul, tá bom? São os locais que nós temos de curso por enquanto. Então eu estou aberto a mais perguntas sobre a insônia aí, pessoal. Agora é hora de vocês fazerem as perguntas e a gente debatendo, porque o recado já está dado, tá? Então fizemos um resumo sobre a insônia. Eu acredito que deva ter clareado na cabeça de vocês todo esse processo, tá bom? Espero que sim. E então eu coloco vocês nisso, tá? Por ainda não terem o sono tranquilo, o trauma pode ainda estar ativo? Sim, Marina. Mas vamos lembrar, né, Marina? Se você estiver despertando de madrugada, tá bom? Se você estiver despertando de madrugada. Você dorme rápido e acorda de madrugada. Aí você está com conflito ativo. Seu trauma não foi resolvido ainda. Não foi resolvido dentro da sua cabeça. Ele não está resolvido para o teu cérebro, tá? Você acha que pode tomar melatonina? Eu não sei como é que está a legislação no Brasil, me parece que era proibido a melatonina, né? Mas o que eu realmente acho, Yoko, de verdade, é que tudo que você quer tomar, eu acho que é porque, tipo assim, é paliativo, você tem que olhar para o problema, né? Tem que parar de tomar, tem que procurar ajuda, entender o seu trauma, entender o seu conflito. Então, eu sou contra tomar, eu não sou muito a favor de tomar, tá? Mas, se eu não me engano, a melatonina não era uma medicação autorizada pela Anvisa no Brasil, tá? Precisa verificar isso aí, a não ser que foi liberado, porque como eu não gosto de remédio, eu não fico olhando para isso aí, tá? Deixa eu ver, a Marina colocou uma questão acima, coloca de novo aí sua questão, Marina, para eu não precisar subir, eu não sei onde está, tá? Então, agora, se você está com uma insônia diferente, ou seja, qual que é a outra insônia que eu falei? Os 2 tipos de insônia, eu acordo de madrugada, durmo rápido e acordo de madrugada é uma. E a outra insônia é, eu demoro pra caramba pra dormir, eu demoro muito pra dormir, certo? Mas aí quando eu durmo eu vou embora. Isso aí é fase de cura, tá legal? Doutor, dormir bem e acordar de madrugada com muita dor nos ombros, pescoço e não conseguir dormir mais. Pois é, você está em fase ativa, você está acordando de madrugada, né? Independente se é por dor ou não. Então, Ana, tem que olhar para isso, porque quando você não olha para isso, você vai para o remédio. O remédio é um recurso, mas ele não te cura, fora os efeitos colaterais de uma química que você está botando dentro do teu corpo. Então, vamos olhar para isso, tá bom? A Franciele Gazola
está dizendo aí, se libertar, só concluindo aqui antes de falar da Fran, mais um dizer aí para Ana Mombá, né? Então, Ana, o que está por trás de você são traumas, dois ou um conflito que não está resolvido e que você não sabe o que é. Então, quando você não sabe o que é, como é que você pode se curar, né? Eu sempre dou um exemplo assim para os meus alunos. Isso aqui é uma calculadora, olha só. Vamos imaginar que ela queimou. Queimou essa calculadora. Quantos de vocês aí da live conseguiriam, vocês mesmos, abrir a calculadora e consertar? Talvez poucos aí, não sei se tem algum técnico em eletrônica especializado em calculadora, né? Talvez esteja alguém me assistindo. Caso contrário, ninguém vai conseguir abrir essa calculadora e consertar. Então qual é a moral da história? Cara, eu não curo aquilo que eu não entendo. Essa vocês têm que pôr na cabeça. Eu não consigo me curar daquilo que eu não entendo. Como é que eu quero me curar a minha insônia se eu não entendo o que está tirando o meu sono? Por isso que é importante, nós não aprendemos isso na escola. Eu sempre tenho uma frase, quem me conhece, nós somos analfabetos do corpo, pessoal. Nós somos analfabetos do corpo. A gente tem que atentar para isso. A gente tem que estar focado nisso. Tá? Então, se eu não entendo o que está acontecendo comigo, como é que eu vou me curar? Aí eu apelo para o remédio. Eu apelo para o remédio. Para mim, esses remédios para insônia é apelação, porque você não está olhando para onde você deveria olhar, tá bom? Se a pessoa dorme cedo, acorda meia-noite para ir no banheiro, acorda às 5, está em fase ativa e provavelmente de território, porque isso tem a ver com xixi, talvez o seu conflito seja territorial. Isso é uma outra história, Marisa, mas já dizendo para você que é conflito ativo, sim. Minhas duas filhas, uma de 4 anos e uma de 1 ano, nasceram com a PLV e não dormiam. Quase um ano depois começaram a dormir, sentiam muita dor, norte em todo. Então, suas filhas nasceram com conflito, né? Provavelmente veio de você, tá? Porque há uma coisa que é muito interessante para vocês saberem, tá legal? Muito interessante. É muito interessante vocês saberem. Criança está em sintonia com a mãe, está em sintonia com a família, tá legal? Então, se vocês entenderem isso, fica mais fácil você entender o filho. Porque se teu filho está com problema de sono e é uma criança, que tipo de trauma ele passou? Que tipo de trauma uma criança recém-nascida pode ter? Talvez no parto? Talvez. Mas fora isso, ele pega tudo da barriga da mãe. Tudo da barriga da mãe, tá legal? E principalmente porque o seu tem a intolerância, né? A lactose. Então, leite é o quê? Leite é mãe. Então, tem alguma coisa que eles sentiram de você aí e que está agitando as crianças. Eles estão em fase ativa de conflito. Eu diria, Marina, olha para a tua vida. Olha para a tua vida, olha para o teu casamento. Talvez você vai encontrar respostas, tá bom? E olha para os teus ancestrais, principalmente a parte dos avós da criança, portanto, o seu pai e a sua mãe, o pai e a mãe do seu marido. Aí talvez você vai liberar seus filhos. Nesses casos, provavelmente você não vai liberar teu filho olhando para eles. Você vai liberar teus filhos para dormir olhando para vocês e entendendo o que aconteceu, tá? Todo o processo que aconteceu. Tadinha das mamães. Pois é, eu falo assim, a mulher é o centro do universo. Demorar para dormir, quando dormir acorda com muitas dores. Então você está com 2 tipos de conflito. Você está com um conflito em fase de cura e você está com um conflito ativo. Tá, Geise? Então tem que olhar para isso. Porque, pessoal, o sono foi feito para dormir. O sono foi feito para dormir. Então se você não está dormindo, o que pode estar alterando o teu sono? Então vamos lá, um resumão? Se eu não estou dormindo, meu ciclo circadiano está ruim. Por que o meu ciclo circadiano está ruim? Ou pela luz ou pela emoção. Pronto. Se você guardar isso, pessoal, vocês já vão estar muito bem entendendo a insônia. Então eu tenho que olhar. Será que as luzes estão descontroladas na minha vida? Será que se eu arrumar as luzes eu já consigo me arrumar para dormir melhor? Faça isso. Tem que arrumar a iluminação da sua casa. O corpo tem que entender que está escurecendo. Lembra no sítio, pessoal? Eu tô com 48 anos, eu lembro do sítio da minha avó. Dava 6 horas, era um lampiãozinho porqueira pendurado lá no alpendre,
da sede, cara, e aquela luzinha já ia tudo escurecendo e tal, tudo. Hoje não, velho. Hoje dá 6 horas, 7 horas, parece que tá de dia. Nossa casa tá cheia de luz. Essas luzes normal, fria de casa, televisão de LED, celular com tela desse tamanho, né? Os smartphones desse tamanho, plus que você comprou, tá tudo desregulado, né? Então você precisa regular o ciclo circadiano. E também ver se tem algum trauma incrustado em você que está fazendo o teu corpo reagir. Pessoal, não existe, eu deixei para o final, mas não menos importante, que eu já vou ter que encerrar, que são 52 minutos de live. Não existe trauma de sono. Sono é uma consequência. Existem traumas que levam a um problema de sono. Tá claro isso? Não existe trauma de sono. É igual dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça, qual é o meu trauma? Não, dor de cabeça é uma consequência. Você teve trauma em outro lugar que leva a dor de cabeça. O sono também. Você teve conflito, algum tipo de conflito que levou você a perder o sono, tá? Que fique claro isso, tá bom? Beijo para vocês. Excelente semana. Se cuidem, tá bom? Paz no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Beijo. Valeu.